Legal, excelente. Ficou claro, o líquor é importante nesse diagnóstico. E mais um dilema aqui em pacientes com síndromes demenciais. A gente vê essa conduta de rotina, muitas vezes, pensando no tratamento, nós já solicitamos ali o eletrocardiograma para esses pacientes, porque sabemos que o tratamento com anticolinesterásicos pode resultar em bradicardia, lentificação da condução cardíaca. Então, olha o cenário dessa paciente aqui. Ela apresenta uma frequência cardíaca limítrofe ali, professor Ricardo, e um BAV de primeiro grau. A gente já está pensando numa paciente dessa em tentar fazer a terapia com anticolinesterase, mas esse cenário aqui agora, esse BAV de primeiro grau, essa frequência cardíaca limítrofe, é um bom momento para a gente conversar sobre os anticolinesterásicos, indicações, contraindicações. Quando você não inicia o anticolinesterásico, seria esse um cenário? Você pede uma avaliação ao cardiologista? Esse caso é muito interessante, porque, na verdade, não é uma contraindicação formal, não é uma contraindicação formal para o uso do anticolinesterásico, mas existe um fator de risco. O que é importante é saber se ela não está tomando algum outro medicamento que eventualmente possa estar causando essa bradicardia, ou relativa bradicardia que ela tem. Né? É algo que vale a pena sempre observar, né? Pode ser que ela esteja tomando algum beta-bloqueador, alguma coisa que esteja reduzindo a frequência cardíaca, que é uma preocupação que a gente tem que ter, sim, ao usar um anticolesterásico. Mas aqui, como em outras situações, se ela não estiver tomando nenhuma outra medicação, que seria a primeira coisa a ser verificado, eu iniciaria, sim, o anticolesterase em dose baixa e observaria a evolução muito cuidadosamente, tá certo? Começaria com uma dose abaixo da que normalmente eu inicio, para verificar o efeito e verificar bem o efeito colateral. É o que eu faria aqui. Perfeito. E aqui do ponto de vista teórico, quando que você não iniciaria o anticolinesterase? Tem alguma situação que é contraindicação absoluta, que aí realmente não dá? Eu já tive pacientes, por exemplo, que são bradicárdicos, intensamente bradicárdicos, que têm episódios de síncope, tá certo? É uma contraindicação. Indivíduos com DPOC grave, tá certo? Que também é outra contraindicação importante. Eu acho que essas são as duas contraindicações maiores: o pulmão e, e a parte cardíaca. A parte cardíaca é a parte pulmonar. São as mais graves, as mais importantes, né? Maravilha, claríssimo. Vamos seguindo aqui a discussão. Tem muitas perguntas do pessoal aqui, depois a gente vai selecionar algumas para serem feitas, tá? Vamos seguir um pouquinho o roteiro aqui para cobrir a maior parte do assunto possível. E falamos sobre anticolinesterásicos, que são as medicações aprovadas como sintomáticos para o tratamento da doença de Alzheimer, a princípio. Acho que esse é um bom momento, professor, para o senhor comentar sua experiência com essas medicações. O que a gente tem disponível hoje no Brasil? São formatos diferentes, tem PET, tem comprimido. Como que você escolhe dentre os três principais anticolinesterásicos disponíveis no mercado e das formulações? O que você faz no teu dia a dia para iniciar o tratamento com essas medicações? Olha, eu acho que existem algumas vantagens de algumas formulações. Né? Evidentemente, tomar um comprimido, no caso, por exemplo, do indivíduo que tem um comprometimento ainda leve, ele tomar apenas um comprimido por dia é muito mais prático do que usar, por exemplo, um adesivo. Né? O indivíduo toma um comprimido e a vida dele continua normal. Não tem que explicar para ninguém o que é aquele band-aid que ele está usando nas costas, tá certo? É algo muito menos invasivo, bem da verdade. Então, eu tento iniciar sempre com medicamentos por via oral. E o medicamento por via oral que eu mais frequentemente utilizo é a donepezila, que é um medicamento que você logo consegue um nível razoável, com 5 miligramas, já é um tratamento, já o paciente já está sendo tratado, e verifico se a pessoa tolera aquele medicamento e depois aumento a dose conforme a necessidade, porque esses tratamentos, né, na verdade, qual é a dose ideal do anticolesterásico? Porque a gente sabe que existe uma redução da quantidade de acetilcolina
no cérebro dos pacientes com doença de Alzheimer. Mas qual é a dose ideal? Na verdade, você tem que usar a dose máxima que o indivíduo tolera sem efeitos colaterais, tá? Porque esse é o objetivo. Se não houver efeitos colaterais, teoricamente você deveria ir aumentando a dose para obter o maior efeito possível, desde que não existam efeitos colaterais. Então a gente aumenta progressivamente a dose para obter o máximo sem ter efeitos colaterais. Quando eu uso, então, medicação, eu prefiro usar inicialmente comprimidos. Se há efeitos colaterais e a gente não consegue aumentar a dose, aí eu vejo a vantagem do uso do medicamento na forma de adesivo. Agora foi acabado de liberar nos Estados Unidos a donepezila como adesivo também, porque permite um nível mais estável da medicação e dá um efeito melhor. Essa tem sido a experiência praticamente de todos, né? Que, tanto assim que a donepezila agora vai ser lançada também dessa forma. Essa formulação é interessante, tem menos efeitos colaterais, tem menos pico, né, de efeito de dose, então é mais bem tolerada. Então é Perfeito. assim que eu faço. Agora, uma coisa que eu vejo muito frequentemente são os problemas gastrointestinais, né? Falta de apetite. Às vezes o paciente está tomando até uma dose baixa desses anticolesterásicos e a família nos liga dizendo que o paciente está perdendo peso, não está se alimentando direito, tem episódios de diarreia. E às vezes vai procurar, muitas vezes acontece isso, né? O paciente vai procurar um outro médico, o outro médico começa a pesquisar uma doença intestinal, não valoriza o fato de que está tomando anticolesterásico e tal. Isso é muito desagradável. Então eu sempre falo com eles, olha, se acontecer alguma coisa, já aviso quais são os efeitos colaterais, olha, tome cuidado se acontecer isso me avise. Eu não quero que o meu paciente sofra efeitos colaterais que podem parecer muito simples, mas, por exemplo, um indivíduo que tem um problema de memória, não está muito bem, etc., e começa a ter náuseas, falta de apetite, diarreia, a vida dele ficou muito pior. Náusea é uma coisa muito desagradável. Se você sentasse na mesa nauseado, a sua vida perdeu grande parte do prazer da vida. Então, eu não deixo o paciente sofrendo assim, de jeito nenhum. Vamos diminuir a dose ou suspender. Não deu certo. Ou troco, experimento trocar, está tomando epesila, vamos tentar verificar se o adesivo numa dose baixa consegue dar um efeito sem ter esse efeito colateral. Muitas vezes acontece isso, você suspende, troca por um outro e o paciente não se sente mal, se sente bem e a situação se melhora ali. Porque às vezes você tira, o paciente está tomando donepezila, por exemplo, e tem muitas náuseas, vômitos, a vida não está boa, está perdendo peso. Você tira o remédio, as pessoas falam, ele melhorou, mas a memória dele piorou. Ele está mais desatento, está tendo alterações de comportamento, ele estava melhor tomando o inibidor da acetilcolesterase. Então, aí seria o caso não de suspender totalmente, mas de trocar por uma outra formulação. E às vezes dá certo. Muitas vezes dá certo. Daí sim eu entro com o adesivo. E Perfeito. acho que muitas vezes funciona. Não quer dizer que funcione sempre, mas muitas vezes funciona. Legal. Então, a donepezila, você começa 5 miligramas, aumenta para 10, geralmente com um mês depois é um tempo bom para aumentar para 10 miligramas? Normalmente eu espero mais ou menos isso, entre 2 meses, mais ou menos, eu espero de observação. Entre 1 e 2 meses. Depende um pouco da idade do paciente, mas é entre Uhum. 30 dias a 60 dias. É mais ou menos isso. Não tem um rigor assim do tempo. Perfeito. E aí o paciente não tolerou bem, você pode trocar para rivastigmina PET. E do ponto de vista de dose, como que você faz do rivastigmina PET? Como que você começa? Como que você vai progredindo as doses? O que é uma dose terapêutica adequada do adesivo? Eu começo com 5 centímetros quadrados, é o menor tamanho, né, do adesivo, e não troco antes de 30 dias, que é a caixinha, né, de 30 adesivos, né? Mas eu primeiro eu gosto de
antes de aumentar a dose, ter a oportunidade de ver o paciente outra vez, sabe? Examinar, conversar, ouvir outra vez, né? Você sabe que é, qual é o tempo que você deve pedir que um paciente volte para você mudar a medicação? Né? Tem alguma regra para isso? Na verdade, não é muito correto que você fique fazendo muitas modificações de doses sem que o paciente te passe informações. Às vezes, hoje em dia, com esse sistema que a gente tem agora de consultas remotas, facilitou um pouco, né? Você consegue conversar com o paciente. Mas eu usualmente mando voltar, viu? Eu peço que o paciente faça um retorno. E isso aumenta muito a confiança do paciente no seu tratamento, sabe? E você consegue conversar com o paciente melhor, ele entende que você também está interessado em saber como ele está indo, sabe? Antigamente, quando eu era mais novo, eu achava que se eu mandasse o paciente voltar, ele ia achar que eu tinha algum interesse diferente, entendeu? Eu tinha um pouco de receio que fosse mal interpretado. Mas hoje eu não penso assim. Evidentemente, são consultas, são retornos, eu não cobro essas consultas dos pacientes. Isso aumenta eu quero saber como é que o meu paciente está indo, entende? É importante a gente dizer isso. Eu quero que você volte aqui, eu quero saber como é que você está. Tá certo? Quando ele não pode, porque ele mora em outra cidade e tal, ele liga, fala comigo. Eu acho isso muito importante, que ele sinta que a gente está acompanhando e está interessado no desenvolvimento dele. Essa relação que o médico tem que ter com o paciente é muito importante, principalmente em doenças como esta, em que você vai ter que tratar esse paciente por longo tempo e você tem que manter a confiança dele numa situação muito difícil, né, Wagner? Porque, veja, esses pacientes com essas doenças degenerativas, por melhor médico que você seja no momento atual, eles vão piorar. E eles têm que manter a confiança em você e você tem que manter esse paciente sob os seus cuidados, porque você está dando a ele o melhor que é possível. E se ele sair do seu tratamento, muito provavelmente, eu espero que não, mas muito provavelmente ele vai fazer um tratamento errado. Ele não vai fazer o mesmo tratamento, vai tentar muitas vezes algumas soluções imediatistas que não são realistas, né? Por exemplo, vai fazer uma derivação ventrículo-peritoneal quando não está indicado, né? Ou vai fazer algum tratamento errado. Então você tem que passar confiança para o seu paciente, mesmo quando a situação não está indo tão bem quanto você gostaria, e que a família perceba que você tem interesse, que você sabe que você está fazendo o melhor que pode, você tem que explicar isso muito bem para a família, para que o paciente continue tratando com você. Isso é verdade não só para Alzheimer, é verdade para todas as doenças degenerativas que nós neurologistas temos que tratar, não é verdade? A gente não pode prometer mais do que a realidade, mas eles têm que acreditar que aquilo que você está fazendo é o melhor possível para o parente deles, o paciente que você está cuidando. E essa confiança se estabelece com isso, quer dizer, o paciente volta, você o examina de novo, vê, modifica o remédio durante algum tempo. As primeiras semanas, os primeiros meses de tratamento são cruciais para que o indivíduo compreenda quem é você, que você compreenda quem é o paciente, estabeleça uma relação com ele, que depois vai ser uma relação por muitos e muitos anos. Não é? Quanto tempo a gente acompanha o paciente com doença de Alzheimer? Às vezes o paciente vem com um comprometimento cognitivo leve, como essa senhora, ela vem à primeira consulta, e você faz os primeiros exames, tal, daí vai indo, faz o exame e tal, e acompanha esses pacientes por 4, 5, 6, 7, 8 anos. E o paciente piorando cada vez mais, porque a doença é assim, é inexorável. Mas eles continuam confiando em você porque sabem que você está fazendo o melhor possível por eles. E isso é fundamental, esse apoio, esse retorno, essa volta, todas as vezes ver o paciente de novo, examinar, fazer uma avaliação neuropsicológica, mesmo que pequena, todas as vezes. Essa relação médico-paciente é crucial no tratamento de doenças crônicas, não é isso, Wagner?